Alexandre na área. Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo. Lá no caso do canal Felipe Leme. Eu até sou inscrito no canal desse rapaz aqui, mas já tem um tempo que eu não vejo um vídeo dele. E ele estava falando a respeito da Rede Record, tentou cancelar o Tralalelo Tralalá, tá? Bom, bora ver vamos ver esse vídeo aqui, melhor dizendo, né? Falando a respeito desse meme, que é meio polêmico até. Não sei explicar muito dos detalhes com relação a esse Tralalelo, mas eu tenho mais ou menos uma noção do que isso fala, tá ligado? Mas eu vou confirmar agora aqui através desse vídeo. Vamos lá, em 3, 2, 1, peleia. Tava de boa na internet quando eu abri o Twitter. Quer dizer, nossa, eu sempre esqueço, velho. X. E acabei me deparando com isso, ó. Os brain hot italianos. Pera aí que esse negócio tá na frente, não sei por causa de que é agora. Estão passando na Record. KKKK. Falei, o quê? E aí o rapaz postou um trechinho aqui da Rede Record cancelando Tralaleiro, Tralalá, Bombardeiro, Crocodilo, entre outros. Porque por trás desses nomes engraçados, músicas que grudam na cabeça, sabe aquela música chiclete? Esses desenhos escondem mensagens super perigosas e violentas. Tralaleiro, Tralalá, Bombardeiro, Crocodilo, é um meme aí, me viralizando faz um tempo na internet. Eu já fiz um vídeo sobre. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Eu, como sei da vasta sabedoria da Rede Record, de acusar sempre jogos, falando que os jogos são os culpados da propagação da violência, quis ver aqui o que eles sempre falam sobre aquele tubarãozinho de tênis. Então eu fui atrás da matéria completa, vou analisar cientificamente. Que sejam felizes, né? Momento amor, agora momento alerta. Ai, você... Calma, meu Deus, o que você tem que falar? Você viu, você tá falando com muito amor, mas aí ela vai falar do Tralalelo, ela já manda um momento alerta, já fica sério. O clima, ó, já desce. O clima tava aqui em cima, já desce. A gente tá sentindo até um tremor aqui, ó, tá arrepiando meus pelos aqui, ó. Vocês não estão vendo que eu tô de blusa. Você, pai e mãe, tem criança, adolescente em casa, né, Fabi? A gente traz um alerta. Ai, Rede Record, por favor, rapaz, salve alerta. meus filhos, Rede Record, por favor, o que tá acontecendo? Nossa, mano, ainda bem que a gente tem a Rede Record para salvar nossos filhos. A gente cuidando deles, assim, sem saber as coisas direito. E aí a Record salva eles, meu Deus. Sobre uma nova moda digital que está preocupando pais especialistas. Os pais especialistas estão assim, ó. Ai, casa, o que eu faço com meu filho, velho? Ele poderia estar usando tá preocupando? Não, ele tá ali assistindo o Tralaleiro, Tralalá, com uma língua italiana que ele nem entende. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? Onde eu errei, filho? Você devia estar usando crack, não está usando Bombardeiro. Vídeos com personagens aparentemente inofensivos tomaram conta da internet. É de assustar, né? Aparentemente inofensivo. É um avião bombardeiro. Não, completamente inofensivo. Não, eu tenho certeza que você vai entender do que a gente tá falando, cara. que a gente tava conversando a respeito disso, pra gente ficar alerta com os nossos filhos. Porque por trás desses nomes engraçados, músicas que grudam na cabeça, sabe aquela música chiclete? Eu sei. O que tem? Esses desenhos escondem mensagens super perigosas e violentas. Nossa. Tá, quais são as mensagens perigosas e violentas? Eles escondem mensagens perigosas e violentas. Aí tá aqui, ó. O Burboline Luliloli, velho. Caramba, mano. Bombardiro Crocodilo. La Vacca Saturno Saturnita. Nossa, é muito bom. Fico pensando num velho assim, acordando de manhã. O único velho que assiste televisão hoje em dia ainda, acordando assim, ligando de manhã, 9h54 da manhã. Liga a televisão assim e aparece La Vacca Saturno Saturnita. E o velho olhando, falando, cacete. Que isso? Brr brr patapim. Ballerina cappuccina. Mi. Nossa, mas aí tá faltando, velho. Vai. Um sapo lá, dançarina alguma coisa, tá What ligado? the Tem o Tralaleiro, Tralalá, Tralaleiro, Tralalá. Aí Tralalá. surgiu o Tralaleiro, Tralalá. Faltou mostrar aí. O acesso a esses vídeos é tão fácil que, olha só, assim que a gente liga a televisão, eles já aparecem como sugestão. Não, tenho certeza absoluta. Assim que você ligou a televisão, a primeira Sugestão coisa de que quê? apareceu foi: assista aqui, ó, bailarina Caputina. A primeira coisa que apareceu. Realmente, quem sou eu pra desconfiar disso aí, né? Eu acho que é real. Ficam ali rodando para que as crianças assistam. Nossa senhora, meu Deus, não acredito que criaram o Tralaleiro, Tralalá pra que as crianças assistam. Esse foi o objetivo. Nossa, meu Deus. Ai, Não foi um cara. bando de pessoas sem fazer nada que quis criar um meme usando uma inteligência artificial, criou um bagulho de um tubarão e postou na internet, do nada viralizou mais do que eles esperavam, fizeram uma musiquinha tudo e do nada todo mundo começou a fazer um meme assim, porque um viralizou e o ser humano tem tendência de fazer outros vídeos virais, uma coisa que já viralizou pra poder farmar e pra poder hypar em cima de um tema que tá viralizando na internet. Não foi isso, não acredito. Foi porque intencionalmente eles queriam atingir as crianças. Meu Deus. Você não sabe, esses memes aí foi criado por uns caras que tava fazendo bosta nenhuma. E aí criou o Tralaleiro, Tralalá, foi espalhando na internet, né? E aí os caras foi dando risada, falando, esse Tralaleiro
tralalá, não, os caras criaram, vamos criar o Bombardeiro Crocodilo. Colocaram o italiano falando, tiraram uma historinha pro personagem, né? Acontece que caiu na graça do público infantil, isso realmente aconteceu um pouco, mas o que eu acho muito engraçado é porque tem criança de 5 anos de idade usando o celular, velho, cacete, sabe? O problema da internet não é o que tá na internet, o problema da internet é os pais que chegam pro filho e falam assim, ô filhão, você quer um celular? A gente tem 5 anos de idade, você quer um Pois celular? é. Me dá um celular. Quer um iPhone? Lá assistindo, procurando vídeo na internet, tipo, com 2 anos de idade, tá ligado? Não, mano. A criança deveria ganhar celular com 30 anos de idade. Passou 30 anos, você fala assim, ó, filhão, você tá com 30 anos agora, toma um celular. Mano, muito engraçado como a Record, ela joga a culpa pra um bagulho, sendo que nem é pro público. Começou a pegar na graça da criançada depois, tá ligado? Depois que os caras criaram o bagulho, não foi intencionalmente, o bagulho é um meme. E aí a culpa é do quê? É dos caras que fizeram o meme aí, ó. Os caras que fizeram mesmo. É dos pais que deixam a criança acessando qualquer merda sem acompanhar. Nossa, não, esses aí, imagina, rapaz. Eles são tão trabalhadores, como é que eles vão acompanhar o que os filhos estão assistindo? Nossa senhora. Inclusive, você aparece como sugestão, porque você não vai lá, então, e bloqueia o bagulho pro seu filho não ver. Simples, né? O que parece muito Pois é. inocente, na verdade, traz mensagens perigosas. Nossa, criança de 0 anos ouvir italiano e entender as mensagens perigosas. É uma criança poliglota, velho. Coloca essa criança pra ser o próximo Albert Einstein. Es la esposa de Cappuccino Asesino y ama la música la la la. A esposa do Cappuccino Assassino e a música lá lá lá. Nossa, não acredito. Que bagulho perigoso, velho. Agora, depois de ouvir isso, meu filho vai assassinar 10 mil pessoas na rua. Olha, que a criançada adora e conhece muito bem. Moleque assistindo tralalá, mano. Como é que é o nome aqui? Tralalelo, tralalá. Crocodilo, avião. Crocodilo. Criança, mãe deixa o menino lá assistindo no YouTube. Tá Ele que assiste pariu, mesmo, velho. Tem que mano. fazer, tá ligado? Não, agora que a criança sabe, quer dizer que a Cappuccino é a esposa do Cappuccino Assassino, nossa, a bailarina, ó. Apesar de soarem engraçados, o tubarão de tênis tralalelo tralalá, Falando sério, tralalelo, tralalá. o elefante feito de cacto birili laralá, o Para de ler, moça, para. crocodilo avião, bombardino crocodilo É bombardiro. Virou, moça, pelo amor de Ai, Deus, ai, velho. A ai. matéria aí. e a bailarina Valerina Caputina. Tem bailarina, é bailarina Cappuccino. Valerina, Ei, cara, os caras nossa, aprendem o nome mano. dos bichos, velho. Aprende o nome dos bichos. Tem histórias muito bizarras que Ah. envolvem violência, xenofobia, racismo. Realmente, Uau. agora pensa as crianças, tipo, ouvindo isso em italiano e... Nossa, meu Deus do céu. Poxa vida, depois de ouvir isso em italiano, nossa senhora, vai destruir tudo. O bagulho é em italiano, sempre em italiano. Então como é que as crianças vão entender, velho? Tipo, é isso que eu não consigo entender. Então se as pessoas for olhar pra todo tipo de meme, assim, tudo tem isso. Infelizmente, o mundo... Então tudo tem isso. As pessoas repudiam, tipo, qualquer coisa que envolva preconceito. Mas ainda assim, tem um monte de coisas, símbolos ruins que usam isso. E isso tá na internet, tá presente na internet. Por isso que eu falo que a parada do erro é o ser humano acesso pra uma criança. A internet, velho. Qual que é o sentido disso? A internet é tão vasta, tem tanta coisa errada que a criança pode aprender, que não é só simples assim, tá ligado? Aí vem um monte de adulto ali sem nada pra fazer, cria os bichos aí, aí outras pessoas vai extrapolando, vai criando piada, e depois uns vai passando do ponto e sendo preconceituoso. E tudo na internet é assim. A Malu ficou chocada ao descobrir que de inocentes eles não têm nada. Nossa, maluco, Uau. chocada. Você vê, até um adulto não sabe, não entende italiano. Até um Pois é. E olha que ela trabalha com inteligência artificial. Olha que ela trabalha com inteligência artificial. Ela é o tralaleiro tralalá. Ela é ele. É que faz assim, ó. Tralalero, tralala. Crocodilo, na verdade, ele é um avião com cabeça de crocodilo. Ele bombardeia crianças na faixa de Gaza. O que acontece? Os caras pegaram isso, transformaram a parada em piada shitpost, que é aquela piada caralhada, tá ligado? É como se também o Bombardeiro Crocodilo fosse feito, sei lá, pela Disney. Não existe isso, esse vínculo. Ele foi criado pela comunidade. Pegaram, começaram a criar historinha pros bi e pronto, acabou. Então, se eu chegar agora, por exemplo, como que alguém criou do zero e falar que o Bombardeiro Crocodilo, na verdade, ele bombardeia as fezes que meu avô faz. Essa é a história nova do Bombardeiro Crocodilo. Todo cocô que meu avô faz, o Bombardeiro Crocodilo vai lá e solta uma bomba em cima. Eu acabei de criar uma lore pro bicho. Então, tipo, qualquer um pode criar uma história pro Bombardeiro Crocodilo, coisa do tipo. Mas assim, quando o cara criou o Bombardeiro Crocodilo, ele colocou o italiano falando lá e fez uma piada shitpost, por exemplo. Esse lado B dos Brain Hots italianos, ela acendeu o sinal de Ô, alerta. louco, mano. Tem até criança com aplicativo. 0 anos de idade lá no celular, lá baixando os bagulho, mano. Por que, velho? Brain rot, na verdade, ele significa ao pé da letra apodrecimento do cérebro. Sim, que é uma piada tão bosta que você não precisa ter cérebro pra pensar. É essa a brisa do bagulho. Prender a atenção não só da criança, né? Mas existem vários tipos de brain rot por aí. É só uns caras zoando na internet, uns caras zoeiros. Um grupo de amigos chegou e fez um negócio, aí espalhou. E aí a comunidade virou um bagulho gigantesco. Aí todo mundo começou a zoar, porque todo mundo quer entrar na rodinha de amigos, zoeiro, tá ligado? E aí fica nessa. Fazer com que gere dopamina e fique nesse ciclo vicioso, né? Descreveu o TikTok aqui. A pedagoga Mariana Canova explica o que torna esses memes. Do nada, um peixe-lua aqui. Acabei de criar a história que o peixe-lua, na verdade, ele é um assassino. Aqui, ó, a história do peixe-lua, beleza?
Não sei, essa mulher aqui usando peixe-lua aqui, não sei, né? Vídeos curtos tão atraentes. Olha o que os caras estão fazendo. Viraram a Caputina bailarina. Outro grupo de amigos falou, mano, se a gente colocar um filho da Caputina bailarina com patapim caindo no mar. E outros amigos criaram isso. Virou um ciclo vicioso disso. Há riscos reais neste tipo. Não é essa merda, mano. Esses vídeos foram feitos pra viralizar. E a criança entra num looping. Por que a criança tá vendo isso, velho? Mano, a criança não era nem pra vendo isso. A criança não era nem pra ter na internet. A criança era pra tá vendo Peppa Pig. É um negócio lixado pro público infantil de verdade. Tipo assim, ele tem um público infantil, a Peppa Pig. Ele foi criado pra isso. Chegar e fazer uma IA da Peppa Pig falando, amiguinhos, por favor, jogue 10 mil granadas na sua privada, amiguinho. Aí é uma brisa, tá ligado? Aí é uma parada, falando em português, né? Agora, sei lá, pegar um personagem aleatório, colocar falando italiano e falar como se fosse destinado ao público infantil, sei lá, como se fosse uma série que saiu na Netflix, tá ligado? Qual que é a brisa? Estou revoltado agora, estou revoltado. Ela acha a sonoridade bonita, os bichinhos são feitos ali pra serem atrativos. Realmente, o bicho foi feito pra ser atrativo, né? Um avião com uma cabeça de crocodilo. Pois é. Que atração. Olha, é atração demais. É porque são feitos pela inteligência artificial de uma forma meio incoerente, né? Então você tem ali um tubarão com patas, Aí até a mulher riu. Essa que é a graça do bagulho, é só isso. Você vê um tubarão com pata e fala, puta. Tênis, e aí mano. a criança entra nesse movimento e ela começa a repetir aquilo. Olha a idade desses moleques. Eles têm literalmente 0 anos de idade, velho. Por que eles estão com o celular na mão passando um videozinho? Acho que tipo, tem uma lei aí pra celular pra criança só com 85 anos, assim, mais ou menos. Os estragos no cérebro são reais. Jogando Roblox, mano, lá. Tudo estragado, derretendo. O cérebro sai pelo nariz, assim, ó. Isso mesmo, crianças. Quando você assou o nariz, é seu cérebro derretendo de você vir tralaleiro, tá vendo? Costumo dizer que o cérebro humano, ele é um músculo e ele precisa de musculação inteligente. Tá preula, mano. Se a gente nutre esse cérebro com coisas que não permitem o desenvolvimento, ele vai atrofiando. Aí, tá vendo? Por isso que é tão bom. O acesso aos conteúdos deve ser revisado com frequência e bloqueado. Nem tinha que ter acesso ao conteúdo. E aí que começa. Porque uma criança desse tamanho aí tem que chegar pro pai e falar assim, ô pai, eu queria assistir Ben 10 aqui. Você vai lá e coloca Ben 10 pra ele. É muito diferente, por exemplo, quando a gente tinha acesso à TV aberta, tá ligado? Que a gente chegava de manhã, assistia a TV Globinho, onde já era pré-selecionado os desenhos, tá ligado? Tinha faixa etária. Porque hoje em dia que você dá a internet na mão da criança, que ela pode simplesmente entrar em qualquer site existente. Um celular, ela pode literalmente não tá vendo só o tralaleiro, o tralalá. Ela pode tá vendo coisas que ela não devia tá vendo. Eu acho muito... Tá ligado? Alerta importante, assim como esse que a gente vai trazer agora. Nossa, ainda bem que ela editou. Aí logo em seguida, quando eu fui pesquisar sobre essa reportagem que fizeram, né, eu caí nesse vídeo desse moleque aqui. Oi, galera, eu tô pra interromper pra vocês. O moleque tá ótimo. Cuidadão, assim, ó, cuidadão. Ô, louco, mano. Os Brainrot apareceu no Jornal e Nacional. Nossa, ele apareceu Ai, no Jornal ai, Nacional, cara. Ele parece falar Brasil. Bom, como vocês sabem, tipo o tralaleiro, tralalá, o Sahur que tá aqui, literalmente é muito perigoso. Literalmente é muito perigoso. Você vê assim, ele sai da tela e te dá uma tacada do exatamente, Sahur. Tomar cuidado. O bombardeiro crocodilo taca bombas explosivas nucleares, por que eu não posso tacar? Realmente. Realmente. Você vê um deles já pula o vídeo. É, pula o vídeo. Olha como é feito pula o vídeo. O que eu achei engraçado é que a Record também postou uma outra matéria sobre isso. Brasília, do nada. Você já ouviu o seu filho dizer... Tralala, lero, tralala. Tralala. Eu ouvi o filho falando isso, gente. Pelo amor de Deus. Já devolve ele pra fábrica. Nossa, pelo amor de Deus, tá tendo derrame. Alguém ajuda a moça ali tendo derrame. Febre do Brainrot, que chama, italiano, eu não sei nem pronunciar. Viu que ela tá bem estudada ali pra matéria, realmente passou a noite inteira lendo tudo. Pois é. São vídeos caóticos com criaturas geradas por inteligência artificial. Caótica. Uma mania entre as crianças e os adolescentes. Olha o cérebro corroído pelo tralaleiro, tralalá. Aqui, ó. Esse aqui é o cérebro corroído pelo crack. Esse aqui é pro tralaleiro, tralalá. Nossa! Mas eu preciso entender, porque eu tenho criança e ela acessa a internet. Eu tenho criança. O que tem por trás do tom engraçado desse tipo de conteúdo? Que tá reforçando o quê? Consumo exagerado de estímulos vazios que podem afetar o foco, pensamento crítico. Esse é o tema do nosso Saúde Preventiva de hoje. Saúde preventiva, o coração. Vamos ver aí. O termo tem sido utilizado para descrever o esgotamento mental e também o cansaço causados pelo uso excessivo de telas e outros tipos de conteúdos digitais. Tá friola, velho. Nossa, mano. Por exemplo, memes, vídeos curtos e por aí vai. Realmente, tá vendo? Você vê um meme ali, o outro, você derrete seu cérebro. A parada aqui, tipo, a crítica aqui, mano, eu acho que tinha que ser em vídeos, tipo, como o ser humano abusando e usando vídeos dopamina rápida, tá ligado? Onde o vídeo, você vê o vídeo de informação em 1 minuto, você já passa pra outro. As pessoas começaram a acostumar a acelerar todos os vídeos. Inclusive, você que acelera meu vídeo aí, parar, peguei no seu pescoço. Você acelera, não tá acelerando, não. Tá louco, mano? O pessoal fala que eu falo rápido já, você acelera 2x, como é que você entende o que eu tô falando, velho? E você, pior ainda, você que acelera série, você tem um lugar. Aqui, ó. No chão do meu quarto. Você tem um lugar que o capiroto tá olhando pra você e falando, meu Deus. Traz de algo que começou como uma brincadeira, existe um debate muito sério. Tem que ver aí o tum-tum-tum Sahur aí, tá, né?
embora ainda não reconhecido como um diagnóstico oficial. Olha isso aqui, velho. Por que tem... Mano... Enquanto a gente tá nesse movimento de rolar tela, nesse movimento rápido, a gente não tá trabalhando essas funções muito importantes. Funções de planejamento, funções de manter a sua atenção focada, tomar decisões. Essa aqui é a crítica que eu tô falando, é a crítica que faria sentido, tá ligado? Falar sobre isso, o meio digital, como é que ele tá agindo hoje em dia na cabeça do ser humano. O que tem a ver os brain rot? Inclusive, estudos mostraram que usuários de redes sociais apresentam atividade reduzida no córtex pré-frontal. Olha lá, o seu córtex pré-frontal tá tudo derretido, já tá vendo? Você fica vendo 10 horas de TikTok por dia aí, ó. Olha o seu córtex pré-frontal aqui, ó. Além disso, o uso constante de tela pode levar à liberação excessiva de dopamina. Como é que pode, né? O humano fica vendo videozinho no TikTok, fica lá assim, serotonina. E vicia na parada. Precisa tomar cuidado de limitar o tempo de uso. Também avaliar quais atividades estão sendo feitas com essa criança na tela. Pronto, é só isso. É só fazer isso Só aí, isso. mano. Se o ser humano fizesse isso, seria perfeito, tá ligado? A internet, a grosso modo falando, é 18 anos, mano. Não tem o que fazer, velho. Acesso à informação, o acesso a tudo que você pode ter na internet é muito absurdo. O acesso à internet, você tinha que ter uma idade já avançadinha, tá ligado? 16, assim, uns 15, pra ter um senso crítico já formado, caráter já formado, pra depois ter acesso a toda isso de informação, que é uma bomba de informação na internet. Rede Record aí, tentando falar de um assunto, não sabendo falar, falando mais ou menos nada a ver, usando pro lado nada a ver. Essa outra matéria aqui, eles postaram bem antes, 2 semanas atrás. Brasília é muito mais certeira na crítica, tá ligado? Ela fala muito mais no aspecto sobre a situação. A moça aqui que tá falando sobre aqui, eu acho que ela fala com muito mais coerência sobre a situação e o que o ser humano devia fazer, né? Que é o acesso das crianças na internet. Eu acho que não faz sentido. Vou embora agora que meu cérebro derreteu depois de eu ver 3 vídeos do Ai, aqui, ó, tá vendo? Aí, ó. Vi 4 vídeos do Tralala, meu cérebro. Olha. Olha lá, ó. Se inscreve aí, ó. Bom, gente, tá aí. Esse daí é o Felipe Lima, né? Trazendo pra nós aí sobre o Tralalelo e entre outros do Bryce. Não sei também como é que faz esse negócio também, enfim. Mas, cara, eu até tava usando o do Tralalelo e tal, mas eu descobri no caso a tradução do que fala de italiano. Parece que é uma ofensa ali que ele tá falando a Deus. E esse daí eu parei de usar por causa disso. A parte do Tralalelo, o Tralalá não tem nenhum significado, mas o que ele fala depois tem. Eu, particularmente, decidi não usar mais, tá ligado? Mas os outros, eu particularmente não... Eu já não usava mesmo. Eu já não... Assim, na real, eu só usei poucas vezes na live até. Eu uso mais eu tava usando mais em live, inclusive, não aqui nos vídeos que eu posto no YouTube, tá ligado? Mas eu, por mim, eu parei de usar o do Tralalelo por causa do significado daquilo que fala, tá ligado? Que se eu não tô enganado, é alguma ofensa a Deus, ele tá xingando a Deus, alguma coisa assim, tá ligado? Particularmente não curto isso, obviamente. Né? Mas, porra, não é que eu curto, obviamente, tipo, bombardeio de criança, não é possível, pelo amor de Deus, né? Aí tem que ser muito idiota pra entender o que é isso que eu tô falando, não é isso, tá ligado? Mas, mano, assim, a parte que ele falou que da criança tá usando a internet é osso, tá ligado? O meu filho aqui, ele não vê isso, apesar de ele já ter me ouvido falando isso, dessa parte do tralalê, do tralalá, na época que eu não sabia da tradução disso aí. Aí ele ficava repetindo tralalá, mas ele não pegava nenhum vídeo assim na internet, não pedia pra colocar pra assistir. Eu mesmo não boto essas coisas pra ele ver, tá ligado? Ele fica vendo na televisão, não vê, vê celular. Ele até pega o celular de vez em quando, mas ele não sabe mexer. E eu nem faço questão de ensinar isso agora pra ele, tá ligado? Eu coloco mais as coisas pra ele ver na televisão. E são coisas até selecionadas. Ele gosta muito de ver Patrulha Canina, ele vê até bastante. E, poxa, Patrulha Canina até que é legalzinha até. Tem muitos, assim, ensinamentos legais que eu acompanho e vejo que, pô, passa direitinho pra ele. Tem o Homem-Aranha também, do YouTube, né? Tem os caras que meio que se fantasia de Homem-Aranha, eu já vi junto com ele. Eu achei engraçado, então nesse caso deixei ele ver. Mas também tem a animação do Homem-Aranha, que são 3 tem o Homem-Aranha do Peter Parker mesmo, o Miles Morales, a Gwen Stacy, né? Só que é aquela versão mais infantil mesmo, tá ligado? Acho que tá na Disney, se eu não tô enganado. Esse também ele gosta de vez em quando. Ele gosta de ver Sonic, também eu vou e deixo ele ver também, ó, vê aí. E fica vendo Sonic. Qual outro que ele gosta de ver? Relâmpago McQueen. Pô, isso dá o que ele mais vê, que no caso é o Carros, né? O filme do Carros lá da Disney. Esses dias mesmo ele tipo... eu acho que na Disney agora só tem os 2 filmes. O terceiro não tem, não sei por causa de quê. Mas os 2 filmes, ele tipo repetiu praticamente o dia todo. Eu falei, filho, você não quer ver outra coisa não? Eu falei, não, pai, eu gosto muito desse filme. E ele viu o primeiro, aí viu o segundo, aí voltou pro primeiro, depois foi pro segundo. Eu falei, caraca, meu pai do céu, ó, filho, deixa eu ver alguma coisa aí, tá ligado? Se deixar também, ele fica o dia todo vendo televisão, tá ligado? Aí eu boto ele pra ficar lendo aqui o alfabeto, ele já sabe, né, todas as letras do alfabeto, graças a Deus. A parte dos números ainda tá com um pouco de dificuldade, mas eu tô ajudando ele, minha esposa, ele tá tendo reforço também, enfim. Então, cara, são coisas que você pode limitar,
né? São coisas que dá pra limitar. Agora, eu não diria que isso daí seria de uma coisa que, caraca, olha, vai destruir a criança, que não sei. É igual na época que falavam que videogame, ou console no caso, propriamente dito, fazia a criança ou a pessoa ficar burra se ficasse jogando. E a gente meio que vê que isso não é verdade, porque querendo ou não, o jogo ele meio que ajuda no seu senso de criatividade e também de estratégia, de certa forma, de você saber resolver problemas. E, enfim, não vou entrar nesse mérito porque não é o foco desse vídeo, mas tem um pouco a ver do que eu tô falando, tá ligado? Então, com relação a esses vídeos e criança na internet, eu também não concordo, deixar tipo a criança largada, ó, vê aí, eu tomo o telefone na tua mão e veja o que você quiser, eu também não concordo com isso, eu acho muito errado, tá ligado? Tem que ter sim a supervisão dos pais, e esses são os mesmos pais que reclamam, mas que fazem exatamente isso que eu falei agora, deixa o telefone ou o tablet, muitas das vezes, tablet mais caro que o meu computador, se pá, tá ligado? Ou um celular mais caro do que o meu computador, do que o meu carro, pô, acho que eu exagerei, mais caro que o meu carro, mas enfim, não é difícil não. Mas deixa uma parada dessas, que tem uma potência do caraca, e acesso ilimitado praticamente a informações na mão de uma criança. É a mesma coisa que botar uma criança pra dirigir um carro sozinho, né? Obviamente ele ia fazer merda. Então é basicamente o mesmo risco, mas só que, né, pode ser tão destrutivo quanto, tá ligado? Então, mano, é isso, cara. É só não dar mole com essa questão dos filhos. E isso não acontece, tá ligado? Mas enfim, o link desse vídeo aí tá na descrição. Vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos, até a próxima. E valeu! Alexandre na área.